Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, naquele pique que vocês gostam, tá? Porque o que mais tem aqui, na verdade o que mais tem não, só tem informação sobre o mercado da bola, que é o que vocês gostam, que vocês se interessam. Falaremos aí sobre uma possível chegada e atualizaremos também sobre as situações de Thiago Maia e Mateuzinho, que seguem como jogadores do Flamengo, apesar das negociações com o Internacional e com o Corinthians, né, que em determinado momento estiveram bem avançadas, mas acabaram travando aí um pouquinho por situações diferentes. Então traremos algumas atualizações sobre essas situações dos dois jogadores que ainda permanecem como atletas do Flamengo. Antes de irmos para as pautas, vamos naquele esqueminha que você já conhece, né? Deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis para que tenhamos um alcance ainda maior nos nossos vídeos. Você já tem correspondido legal, mas a ideia é que a gente aumente cada vez mais a nossa família da S1 Live, né? Então, eu trago a informação e vocês se encarregam do resto. A gente trabalha em conjunto e o papel de vocês é compartilhar esse vídeo para que possamos crescer cada vez mais e fazer o nosso conteúdo ganhar mais notoriedade. Bom, antes também da gente falar das pautas, quero lembrar vocês que daqui a pouquinho tem Garotos do Ninho na Copinha, tá? Esse Garotos do Ninho que tem feito história, né? Mesmo com o desmonte do Flamengo, aquele tradicional dos jogadores que vão disputar o Carioca enquanto o profissional cumpre a pré-temporada. Esses garotos, que a maioria ali é sub-17, tem feito história, tem jogado na raça, no amor, na paixão, na camisa e estão aí na semifinal, vão enfrentar o Cruzeiro em busca de uma vaga na final. O jogo passado foi super emocionante, decidido nos pênaltis. Espero que hoje seja um pouquinho mais tranquilo, mas que possamos sair aí bastante felizes e com uma vaguinha na final, porque a gente está merecendo, tá? Essa garotada está merecendo bastante. Bom, vamos falar aqui do vídeo. Vamos começar pela chegada, porque é o que vocês mais querem saber, né? Todo vídeo nosso tem pergunta. Sempre que a gente entra em live, quem mais vem? Vem mais alguém? Não vem ninguém? Como é que vai ficar isso? Bom, a mídia espanhola, e mídia, assim, portais grandes, tá? O AS, que é um dos mais relevantes da Espanha, o jornal Relevo também, essa mídia tem dado como certo o acordo entre Flamengo e Getafe por Domingos Duarte, que é o zagueiro de 28 anos. Lá já tem tratado como certo a ponto do Relevo noticiar, nessa manhã de segunda-feira, que o Getafe já tem ido no mercado buscar um substituto para o zagueiro, tá? Inclusive tem já alguns nomes na mira, já abriu conversas para um deles, então o Getafe já está se movimentando ali, pensando no substituto, né? No sucessor do Domingos, que eles já tratam inclusive como jogador do Flamengo. Trouxeram aí informação também que essa negociação entre Flamengo e Getafe deve ocorrer por cerca de 2 milhões de euros, ali entre 2 milhões de euros, que dá aí quase 11 milhões de reais, podendo chegar a 2,5 milhões de euros. Tá? Então ficaria mais ou menos por essa margem. Nós conseguimos confirmar que sim, que as negociações têm rolado ali por esse valor, não confirmamos de fato o acordo, mas que há negociação, há conversas nesse sentido entre os clubes e há um otimismo, tá? Mas a mídia espanhola já dá como certo esse acordo. Inclusive, o AS, ele deu a informação de que deve ser oficializada tanto a saída do jogador, né, principalmente, na verdade, a saída do jogador deve ser oficializada pela equipe espanhola já nas próximas horas. Então, assim, papo de chegar no meio da semana com tudo avançado para que o jogador já venha ao Brasil. É assim que eles têm tratado essa negociação. Nós aqui temos essa informação para vocês de que há um otimismo, há conversas e, de fato, rolam aí por cerca desse valor, tá? Entre 2 milhões de euros a 2,5 milhões. Então, o Domingos Duarte, na verdade, ele surgiu como uma opção para o Léo Ortiz, né? Porque o Léo Ortiz da negociação, apesar do Flamengo não ter desistido oficialmente, ainda não ter nada muito oficial, muito esclarecido sobre o Léo Ortiz, a gente sabe que é uma situação que está cada vez mais longe. Cada dia que passa, fica mais distante. Assim, eu, por exemplo, já não trabalho com a menor possibilidade do Léo Ortiz ser jogador do Flamengo, né? Como, repito, ainda não houve nenhum comunicado oficial sobre isso. O que a gente tem em relação, quando a gente questiona sobre o Léo Ortiz, é que está completamente travado, porque é isso. O Bragantino não vai diminuir a pedida e o Flamengo não vai aumentar. Tanto que já tem conversas aí com outros jogadores para essa posição, né? Com o Domingos Duarte, no caso. Então, ele surgiu aí mesmo como uma opção para
para essa negociação frustrada com o Bragantino em relação ao Léo Ortiz. Caso ele venha, também já fica muito esclarecido que o Flamengo não vai tentar o Léo Ortiz nem na próxima janela, por exemplo, né? Que às vezes o Flamengo faz isso, não deu certo agora, tenta ir jogando com o que tem para no meio do ano investir de novo. Não, a ideia do Flamengo já é fechar com o jogador por um contrato, né, definitivo com o jogador para que ele permaneça e o Flamengo fique livre também de problemas na zaga, que para muitos torcedores agora é a prioridade, a partir da chegada do Matias Vinha para a lateral esquerda. Então, vamos observar, ficar bem atentos que pode ser que aconteça aí alguma novidade bem relevante já nas próximas horas, tá? Principalmente aí nos próximos dias. Vale a gente falar bem brevemente também que tem se falado lá fora, inclusive jornalistas também, bem relevantes, têm tratado como um fim da negociação entre Flamengo e Bet por Luiz Henrique. Tá? O que a gente sabe é que, de fato, o Bet não está disposto a negociar com o Flamengo nos moldes que o Flamengo quer e quer um valor muito alto pelo jogador para negociar de forma definitiva. Então, dentro dos moldes do Bet, o Flamengo não vai avançar mesmo. Tá? E aí já tem se falado, inclusive o Fabrício Romano deu hoje que a partir de hoje, desde a reunião que eles tiveram, a última reunião, o último encontro que foi nessa segunda-feira, não há mais qualquer conversa sobre o Luiz Henrique. Tá? E o que a gente sabe é isso, que o Flamengo não vai atender aos moldes do Bet e que a oferta, né, do Flamengo também não agrada ao Bet, tanto que já havia recusado 2 antes dessa última reunião. Então a tendência é que, de fato, Luiz Henrique não seja um jogador do Flamengo, pelo menos neste primeiro momento. Bom, Thiago Maia e Mateuzinho. Vamos começar pelo Thiago Maia, tá? O Internacional não vai chegar à pedida de 5 milhões que o Flamengo quer pelo Thiago Maia. Primeiro, houve um acordo entre o Flamengo, do Internacional com o jogador por 3 milhões de euros. O Flamengo quer 5 milhões. O Flamengo pagou 4 milhões ao Lille em 2022 para contar com o volante e quer 5. Tá? A princípio, o Flamengo estava irredutível nessa pedida por 5 milhões. Nesse cenário, o Internacional não ia continuar na negociação. Ele ia sair da negociação e estava tudo se desenhando ali para melar mesmo. Melar qualquer acordo com o Flamengo pelo Thiago Maia. Acontece que o Eduardo Cudê quer muito o jogador. E aí conversou ali, né, se posicionou com a direção do Internacional, que optou por fazer uma nova investida ao Flamengo para tentar contratar o Thiago Maia, então, com essa nova investida. O que a gente sabe em relação a isso é que a nova oferta do Internacional, o Colorado tem estudado uma nova oferta próxima aos 4 milhões, que foi justamente 4 milhões de euros, tá? Que foi justamente o que o Flamengo pagou para o Lille em 2022 para contar definitivamente com o jogador. O Flamengo também não tinha um interesse ali em acabar cedendo, mas há uma expectativa positiva em relação ao Internacional de que com essa nova investida consiga seduzir o Flamengo para baixar um pouco essa pedida de 5 milhões e aí, enfim, eles cheguem num denominador comum para contar com o Thiago Maia. O Thiago, que inclusive foi liberado pelo Flamengo das viagens, né? Ele não participou de nenhum jogo do Carioca, ele também não foi para os Estados Unidos, para a FC Series, ele tem treinado separado no Ninho do Urubu. Então, o Flamengo, com esse posicionamento, mostrou também que não ia oferecer uma resistência a negociar o jogador, mas que é um valor, entende que pode lucrar com o jogador, né? Há um valor que o Flamengo quer lucrar aí em cima dessa venda. Então, estabelece esse preço de 5 milhões, mas o Inter, com a nova investida, espera que o Flamengo acabe se tornando um pouquinho mais maleável e aí sim chegue nesse denominador comum pelo jogador, tá? Inclusive, o Flamengo tem até monitorado os jogadores para a posição do Thiago Maia. Tem até o Al Musarati, né, que eu tenho que conseguir trabalhar este nome para falar com mais simplicidade o nome dele. O Flamengo tem monitorado já alguns jogadores para a posição ali do meio de campo, esperando, né, contando já com uma possível saída do Thiago Maia. A situação do Mateuzinho já é completamente diferente, tá? Porque Flamengo e Corinthians tinham aliado aí um acordo, né? Tanto que o Mateuzinho seguiu para São Paulo, conheceu o CT, foi recebido por funcionários do Corinthians, começou a treinar no Corinthians, está treinando ainda no CT Joaquim Grava.
E aí estava tudo alinhado, tudo certo para que ele se tornasse jogador do Corinthians. Ele até divulgou que usaria um outro nome, né? Pararia de usar o Mateuzinho e se tornaria Matheus. Ele até mudou o nome dele na rede social para Matheus, ele quer ser chamado de Matheus França. Então estava tudo alinhadinho, até que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, decidiu mudar algumas coisas nos moldes de contratação, nesses moldes com o Flamengo. Entre essas exigências que ele inseriu, primeiro ele tinha dito, né, que ele quer retirar a cláusula de possibilidade do Flamengo solicitar a volta do jogador a qualquer momento. Não quer que isso exista. E quer também inserir aí uma opção de compra de 6 milhões de euros, que daria 32,3 milhões de reais por Mateuzinho ao fim do empréstimo. Inicialmente, essa opção de compra, né, assim, emprestar com um valor fixado, não era algo que agradava o Flamengo, porque o Flamengo entendia assim, cara, se ele valorizar, eu quero mais dinheiro quanto a ele, né? Eu quero mais dinheiro por ele, caso ele tenha valorizado mesmo no Corinthians. Então, o Flamengo estudava ali uma possibilidade de preferência de compra, mas não queria estabelecer um preço, né, uma pré-compra aí com o Corinthians e nem essa opção. Mas a ideia do Flamengo já começou a mudar, porque o Flamengo aceitou. Como o Augusto Melo ameaçou nem assinar o contrato, ele já deixou claro assim, olha, o jogador está treinando, mas a gente não vai assinar o contrato enquanto não tivermos aí algumas das nossas exigências aceitas pelo Flamengo, né? Porque ele até usou como exemplo o Moscardo, alguns jogadores, algumas situações que o jogador valorizou, o Corinthians não lucrou nada com isso, então o Corinthians também queria inserir aí um preço de vitrine, né? Então tinha todas essas exigências que o Corinthians fez para assinar. Quando o Flamengo viu que o Corinthians ia recuar nessa assinatura, né? Porque o Mateuzinho segue sendo jogador do Flamengo, não está à disposição do Flamengo, está treinando com o elenco do Corinthians, então tudo meio amador nessa situação, mas quando o Flamengo viu que existia essa ameaça de não assinatura, etc., o Flamengo acabou recuando e aceitando reabrir conversas com o Corinthians para tentar chegar a um denominador comum, algum valor que seja bom para o Flamengo, já que o Flamengo vai ter que dividir esse 50% de direito econômico que tem em relação ao jogador. Então, Flamengo e Corinthians vão voltar a conversar sobre os moldes contratuais envolvendo o Mateuzinho para ver, então, decidir definitivamente se essa negociação vai para frente ou não, tá? Mas continua indefinida e a tendência é que as diretorias mantenham contato aí já nesses próximos dias, nessas próximas horas, para tentar, enfim, né, resolver o futuro do jogador, que até o momento não está podendo jogar nem pelo Corinthians, também não está jogando com o Flamengo e segue ali treinando no CT do Corinthians, né, mesmo sendo jogador do Flamengo. Uma situação bem curiosa e que seguiremos aqui monitorando para vocês. Então, qualquer novidade, vocês já sabem onde encontrar, né? Aqui no canal S1 Live ou nas nossas redes sociais. Site, Instagram, Twitter, qualquer lugar vocês podem encontrar e ficar conectados sobre tudo de Flamengo, porque aqui é trabalho 24 horas para que vocês não percam nada.